Olá amigo, tudo bem? Você está no canal Marcos Rogério e eu quero abordar com você hoje um tema um pouco polêmico. São cerca de 400 igrejas que observam o sábado como dia de repouso. Isso não é novidade para muitas pessoas. Mas será que o sábado ele é o único dia de adoração? Eu já tenho lido e ouvido dizer que o sábado é o dia de adoração. E dizer isso é forçar um pouco o texto, uma vez que a Bíblia não endossa essa ideia. Embora a Bíblia apresente o sábado como um dia distinto, separado, santificado e abençoado, ela não apresenta o sábado como um dia exclusivo de adoração. Então eu vou ler com você alguns textos para que você esteja analisando juntamente comigo essa questão. E o primeiro texto está em Daniel capítulo 6, versículo 10, e diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então nós vemos aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, que o profeta Daniel, ele adorava a Deus em oração 3 vezes por dia. Diz o texto que era costume dele fazer isso. Né? O salmista, no Salmo 34, versículo 1, diz o seguinte: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então o salmista ensina aqui que Deus deve ser adorado continuamente, assim como fazia o profeta Daniel. Ainda no Salmo 96, versículo 2, diz o seguinte: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Então observe aqui que nós vemos no texto que Deus deve ser exaltado, a sua salvação deve ser proclamada, Deus deve ser adorado dia após dia, diariamente, continuamente. E no Salmo 145:2 diz o seguinte: Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre. Então assim a Bíblia ensina que a adoração a Deus, ela não é algo a ser deixada para depois, não é algo a ser feito uma vez por semana, mas é algo para ser feito continuamente. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 46, diz o seguinte: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E observe que nenhum desses personagens, nem os cristãos, nem o salmista, nem o profeta Daniel, em momento algum eles foram corrigidos por Deus, dizendo que Deus aceitava a adoração no 7º dia da semana. Pelo contrário, nós vemos no relato bíblico que Deus ele deve ser adorado continuamente. Então, não há base bíblica para você dizer que Deus deve ser adorado unicamente no 7º dia da semana, mas Deus deve ser adorado e exaltado continuamente todos os dias da nossa vida. E assim o será por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e um grande abraço.